Podemos começar? Podemos começar? Podemos sim. Ok. Muito desculpas desse problema por esse problema informática. Acontece de vez em quando na Normandia, mas a primeira vez que demorou tanto. Eu espero que todo mundo esteja bem e eu vou colocar em discussão agora os passos seguintes do seminário, conversando com os 2 Chicos e, de acordo com ele, seria interessante hoje de fazer um balanço para lembrar o objetivo do seminário, o que a gente já estudou durante o primeiro semestre e o que nós vamos ver e analisar juntos até dezembro, fim do ano universitário. Então, eu preparei esse PowerPoint para lembrar a vocês alguns pontos importantes citados, a discussão que poderemos ter para voltar com alguns desafios e questões que vocês podem ainda ter, coisa normal. Essas questões andam na nossa mente e é normal poder voltar para trás. Eu chamei esse seminário a grande transição com 2 pontos, da lógica da concorrência até a cooperação. Me parece que a grande questão contemporânea é tentar escapar ou sair da situação onde os atores econômicos e os políticos, também os cidadãos, estão em concorrência uns com os outros. Tem a ver com as empresas também, mas não somente, tem a ver com as ONGs, os consumidores, os cidadãos. Essa questão da concorrência é muito inscrita na dinâmica econômica e societal, nas relações. Às vezes não é concorrência, pode ser até competição. Então, a relação entre competição e concorrência é muito estreito. Então, me parece que esse seminário é orientado para a necessidade de sair da concorrência em direção à cooperação. É claro que já era uma pergunta que estava sendo feita nas primeiras experiências socialistas na União Soviética, da China, de Cuba ou de alguns países na Europa do Leste, mas muitos pesquisadores e políticos consideraram que, embora essas primeiras experiências socialistas existirem, essa transição não tinha conseguido sair da esfera da concorrência e fazer predominar a questão da cooperação. Então, precisamos estudar isso novamente. A transição se coloca em termo ecológico também, social, porque a transição é sair do aumento das unidades sociais e societais e ver a nível territorial e a necessidade de voltar a condições ecológicas melhores, nas quais
queremos restabelecer a regulação natural para poder respeitar a qualidade do ar, da água, dos solos e que nosso mundo possa ser preservado. Essa transição, então, ecológica, ela supõe uma transição econômica, então, sair da concorrência, sair do capitalismo de maneira progressiva em relação à cooperação, que alguém no século XIX chamava de socialistas. Essa transição, ela tem que partir da realidade para termos uma compreensão histórica. Segundo slides. Então, lembrando agora os pontos desse seminário de um ano, é finalmente voltar para perguntas essenciais da economia que já existia no século XIX e que voltam com força. Em outras palavras, o primeiro ponto, o que é o valor e se tem sentido basear a questão do valor somente no trabalho. Eu acho que a questão do trabalho em termo de atividade criando valor é a questão principal, mas outros economistas acham que o trabalho é uma atividade, entre outros, e que o valor não depende do trabalho, o valor existe em outros fatores. Desse ponto de vista, eu continuo fiel ao pensamento do século XIX, em primeiro criado pelo Adam Smith e trabalhado pelo Karl Marx, sobre o fato de que o valor criado econômico depende, em primeiro lugar, do trabalho. Segundo questões, como fazer a acumulação, o que vai ser acumulado do ponto de vista do capital e do patrimônio, sociedades, empresas e países, então, como voltar sobre esses fenômenos de acumulação e quais são os princípios. E a terceira palavra é a questão da repartição, que é fundamental na economia, porque quando se produz algo, o que é acumulado é o que é dividido na forma de rendas, de maneira que as pessoas, os consumidores, possam acessar a bens e serviços na vida cotidiana. Então, são essas três grandes palavras, valor, acumulação, repartição, até hoje são importantes e precisamos voltar a isso para ter uma melhor compreensão dos desafios da transição e uma melhor lucidez na ação. Para tratar esses pontos, eu me baseei na vertente histórica, considerando que as questões de produção do valor, condições de acumulação e repartição mudam dependendo dos períodos históricos, durante as grandes fases históricas. E a tese desse seminário, eu não sou o único a falar isso, tem 3 grandes períodos históricos e talvez agora uma quarta. O primeiro período é a emergência. Os 3 períodos constituem as 4 partes do nosso seminário e vai permitir também, voltando na história, ver uma compreensão das principais escolas econômicas presentes. A primeira parte, ela foi construída ao redor do desafio da Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra, na Alemanha, na França e na Europa toda, e depois essa Revolução Industrial saiu da Europa
em direção aos Estados Unidos e nos outros países. Essa revolução industrial e o fenômeno de acumulação do capital no século XIX foram estudados por alguns autores e nós paramos com as contribuições e limites do marxismo. Então, voltamos sobre alguns elementos fundamentais da análise de Marx. A gente não estudou toda a crítica do marxismo, mas há alguns pontos fundamentais que ainda estão atuais. Esse capitalismo vai conhecer no final do século XIX um grande progresso com a constituição de grandes grupos industriais que dominam o mercado. Esses trusts vão surgir no final do século XIX e se considera, vários historiadores acham que houve uma mudança da regulação econômica no final do século XIX, nos anos 1890, porque, mas principalmente nos 10 últimos anos do século XIX, houve uma grande transformação, tão importante como a Revolução Industrial, com alavancas que vão mudar a regulação industrial e a forma do capitalismo. Alguns vão chamar isso de, como Lenin, perceberam que essa transformação da acumulação vai acontecer em novas formas, com dominação de grandes grupos e uma importância menor da concorrência nos mercados como modo de regulação. Essa fase que começou no final do século XIX foi até os anos 70 e 80, e essa década vai ser o motor para a terceira fase. Essa segunda fase, então, foi para o desenvolvimento do capitalismo, foi analisado por uma teoria que se chamou a teoria da regulação, a qual ainda hoje estou pertencendo. É nessa base teórica da teoria da regulação que alguns elementos vão ser trazidos, escolhidos para a cooperação. Essa teoria da regulação vai permitir a caracterização das formas de acumulação com processos de acumulação intensivos. E esse regime de acumulação intensivo, fundado principalmente pela indústria de massa do tipo fordiano, vai conhecer alguns limites a partir dos anos 1970 e no final dos anos 70 e início dos anos 80 vai surgir a terceira fase do desenvolvimento do capitalismo, que a gente chama mundialização ou globalização, no sentido de um regime de acumulação e desenvolvimento fundado na globalização e financiarização. A globalização destabilizando a relação entre os trabalhadores e os patrões e a maneira de regular os estados nacionais e abrindo um espaço de ação mais importante do que jamais. Eu falaria para regular pelos estados mesmo. Essa segunda parte, a gente estudou as contribuições, mas os limites também da teoria da regulação, para agora chegar numa terceira fase. A terceira fase do desenvolvimento do capitalismo, que é um processo de
acumulação durante a globalização, que vai durar uns 40 anos, mais ou menos, que vai acontecer de 1980 até 2020, mais ou menos. Esse regime de acumulação, de desenvolvimento, fundado sobre a globalização e financiarização, vai ser bem dominante e vai ser acompanhado, do ponto de vista político, da dominação das teorias neoclássicas e neoliberais. O marxismo é, para muitos países, abandonado, e a teoria da regulação é muito enfraquecida pelo impacto da teoria neoliberal nos países desenvolvimentos e emergentes. Por exemplo, hoje não se ensina mais Marx, a gente somente ensina a teoria de Keynes. Então, as teorias neoliberais são ensinadas, padronizadas ou não. Essa vitória do neoliberalismo vai ter consequências também sobre as políticas econômicas, que são ditadas pelo neoliberalismo e que vai provocar uma série de problemas e impasses. A gente conseguia analisar esses impasses nos anos passados, mas o que acontece é que elas se revelam hoje. É a quarta fase, a gente pode vê-las com força desde 2020, desde a chegada da pandemia do Covid-19, que criou um novo limite com desmoronamento parcial. Então, esses desmoronamentos parciais estão no mundo da globalização e da financiarização. Isso aconteceu do ponto de vista da saúde, com a pandemia, com as consequências sobre a alimentação e de dificuldades diversas, e passamos hoje, não estamos ainda no final, ainda não acabou o Covid-19, mas estamos no final da pandemia, graças à vacinação, e alguns efeitos deletérios foram suprimidos. Todos os sistemas de saúde estão com problemas, públicos, notadamente, no mundo todo. Ainda não acabou o desmoronamento, mesmo se a fase mais crítica já passou, que seja na França, na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. Mas, segundo o desmoronamento parcial, ligado à questão da guerra, da globalização, da dominação de alguns países sobre o que tentam se reconstituir no que sobra do Império Soviético. E, como vocês sabem, a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa invasão se traduziu por um conflito armado limitado, por enquanto, pelo menos a uma área geográfica que é a parte leste e sudeste da Ucrânia, mas com grandes consequências. Fora das consequências conhecidas da guerra, as consequências também sobre a questão energética e alimentar, na medida onde a Ucrânia era um país que exportava muita mercadoria alimentar. Então, dessa vez,
um novo desmoronamento na globalização do ponto de vista energético, ligado à guerra, e um desmoronamento parcial da questão alimentar, com países que têm grandes dificuldades. Isso começou em fevereiro, mas nós vemos muito bem que esse desmoronamento não é ligado à guerra unicamente. A gente viu também os efeitos dos desregulamentos climáticos, que são cada vez mais importantes, o efeito da estiagem, das inundações, das tempestades, das ventanias, que vão, ou que tiveram, pelo menos, grandes consequências destrutivas em alguns países. Felizmente, não são destruições totais, mas são sinais de desmoronamento parcial. Então, essa é a quarta fase do seminário, onde nós vamos tratar esses desmoronamentos parciais e como esses desmoronamentos vão questionar as políticas econômicas atuais e tentar achar uma nova política econômica, que é a transição para a cooperação. Então, nessas quatro partes, nós trabalhamos as duas primeiras no primeiro semestre e de agora até dezembro vamos estudar a terceira e a quarta parte. Vocês podem ver que organizar o pensamento econômico se apoia na história econômica. A teoria da regulação, claro, precisamos determinar os períodos e concentrar-se nas principais dimensões da regulação econômica, com para alguns positivamente e outros negativamente, sobre a redução da desigualdade social, territorial e as capacidades de assumir os desafios econômicos. Isso acontece em situação onde, durante os últimos 40 anos, houveram mutações que eu chamei de estruturais, com consequências fortes sobre a questão das mutações do trabalho como atividade. Essas mutações estruturais, algumas delas surgem da evolução econômica, outras de perspectiva de inovação renovada, com campos renovados de inovação, e também tem a ver também com o fato de que os recursos materiais são mais raros, então se vê que tem efeitos ligados às relações internacionais entre os países e efeitos estruturais ligados à questão da ruptura da regulação econômica. Então, essas 5 mutações estruturais, elas vão estar no plano de fundo dos desafios econômicos, com um conhecimento mais ou menos precisos pelos atores e uma conscientização mais ou menos importante desses desafios, dessas mutações. A primeira mutação é o papel motor das atividades de serviços, a nível macro microeconômico. A especificidade do papel motor dos serviços vai levar a identificar algumas singularidades dos serviços. Vou lembrar alguns, 2 ou 3. É importante ver que os serviços não funcionam como os bens. Eles colocam questões econômicas e de relações sociais e de distribuição que não são os mesmos do que para os bens. Particularmente, os serviços são coproduzidos.
sempre coproduzidos pelos trabalhadores das empresas de serviço, mas também pelos beneficiários desses serviços. Então, essa coprodução é mais ou menos fraca, em outras, mais importante. Então, o beneficiário, nesse caso, tem um papel importante na produção de serviços. Exemplo, a aula que eu estou dando agora, a coprodução é muito importante. A participação das pessoas nesse seminário, a qualidade da participação e de escuta e de trabalho entre as sessões é um elemento essencial, até mais importante do que a qualidade da aula em si. Mas estamos, também temos a mesma situação na questão dos cuidados, a questão dos médicos, enfermeiros, mas a capacidade dos pacientes em comprometer-se, com os protocolos de cuidados, de assumir os protocolos de cuidados, tem uma incidência muito forte sobre a qualidade do cuidado. Até o ambiente próximo do paciente, a família, os amigos, isso tem uma incidência muito forte sobre a eficácia do cuidado. Isso era para a coprodução do serviço. A segunda característica muito importante é que os serviços são geralmente eles acontecem em relação de proximidade, numa dimensão territorial. A relação de acessibilidade é um elemento muito importante. Os serviços não dependem somente da renda, mas das condições de acessibilidade geográfica, acessibilidade sociotécnica, subjetiva. Então, essas condições de acessibilidade vão associar-se à questão da renda dos consumidores dos serviços. É isso que vai provocar desigualdade social, mas territorial também. As desigualdades territoriais associadas à desigualdade de acessibilidade. Então, os serviços são originais, porque mais eles são imateriais, mais a dimensão sai do material e vai para o imaterial, mais o serviço acontece com efeitos úteis, eles não são somente diretos, eles têm efeitos úteis indiretos, externalidades positivas nos territórios onde eles são oferecidos. Então, há algo de bem singular em relação aos objetos, porque a dimensão imaterial dos serviços tem uma incidência sobre a qualidade do serviço, e isso é um efeito indireto. Tudo isso fornece ao serviço um certo número de qualidades que faz que as relações sociais de serviços não são fundadas, não são caracterizadas, estruturadas da mesma maneira que as relações ao redor dos bens, que sejam as relações de produção dos serviços, do que as relações sociais de acessibilidade. Então, aqui vocês podem ver que a questão do serviço questiona profundamente a questão a teoria econômica e marxista. A segunda mutação estrutural, hoje, que não podemos mais negar, é a generalização do numérico no tratamento da informação. E, com a generalização do numérico, no tratamento da informação, o questionamento dos fundamentos do conhecimento. A relação com o conhecimento, o que edifica o conhecimento muda, a gente vê se desenvolver correntes de pensamento que
vão tentar desenvolver conhecimentos na base de crenças de redes sociais, contestando a corrente baseada na ciência e na experiência. É um desafio muito importante atualmente, e é importante entender como essas novas tecnologias da informação podem criar aspectos positivos formidáveis e também coisas particularmente nefastas. Sim, eu estou ouvindo ele. Espera aí, vou mudar de sala para falar com ele. Vamos continuar, gente. A terceira mutação estrutural, então, é o fato de que os recursos imateriais se tornaram estratégicos. Os recursos imateriais são conhecimentos, competências, a confiança, a pertinência das soluções, dos conhecimentos e a saúde. A saúde, eu falo sobretudo da saúde psíquica, mental das pessoas. Esses recursos imateriais sempre existiram, desde a origem da humanidade. Eles são presentes nas atividades todas, mas o que é novo é que esses recursos imateriais se tornaram estratégicos. Isso quer dizer que as organizações privadas, as empresas, fazem investimentos muito pesados para desenvolver esses recursos imateriais. Não são recursos que simplesmente são complementares aos recursos materiais, são recursos estratégicos agora e que precisam ser desenvolvidos, e os custos para desenvolvê-los são mais importantes para desenvolver os recursos materiais. E isso quer dizer que os investimentos imateriais são mais importantes do que os materiais, e isso muda muita coisa, por 2 motivos. Primeiro motivo é que esses recursos imateriais são sempre pode discuti-los. A existência dele não é uma prova intangível. Há sistemas de provas que são sempre questionados. Se você tem confiança, se você é competente, se você está bem de saúde, se o que você fala é pertinente, se o que você diz pode ser discutido. Há algo bem singular, é que esses recursos imateriais não podem ser quantificados. Então, é necessário fazer evoluir a avaliação desses recursos, porque como a avaliação não pode se basear em algo tangível, então é necessário ter posicionamento, o que também tem a ver o que eu falei sobre o conhecimento. Os conhecimentos podem ser questionados. Os recursos imateriais, então, vão colocar perguntas importantes para as empresas e vão chegar novas questões para o desenvolvimento econômico. Quarta mutação estrutural é a questão da globalização. Isso significa que a globalização, com a generalização dos princípios de cadeia de valor, cria uma situação de dependência, mas também, nessa dependência, ativa novamente a questão da proximidade como uma questão de valor. É paradoxal em relação à globalização, porque a globalização vai
generalizar a cadeia de valor, e isso cria uma dependência uns com os outros, mas em último ponto, o que conta são os efeitos sobre o território. Isso é um ponto que é paradoxal, porque, por um lado, o que se constata é a maneira como a globalização está devastando as situações sociais, mas, por outro lado, a globalização faz renascer a questão dos territórios de vida, de atividade, como espaços territoriais estratégicos para cada vez que acontece um problema, uma dificuldade, esses territórios, como meio de vida, de emprego, o espaço territorial volta a ser o espaço principal onde os atores vão pensar a sua atividade. Então, essa transformação finalmente passa a questão nacional em segundo plano em relação ao território como meio de vida. Então, essa transformação estrutural, claro, muda a relação com a ação, mas você vai trabalhar com atores que defendem a globalização, financiarizados, trabalhando ao nível global, mas você vai com atores que querem dar uma autonomia, uma emancipação à atividade deles, mas esses atores vão se enraizar no território local como meio de vida e de atividade. Então, a questão nacional, que na Europa dominava a abordagem econômica, tentou varrer eliminar as singularidades locais. Essa maneira de ver as coisas, de fazer, está mudando com a volta da questão do local e do território. Essa volta do território local, do meio de vida e de emprego, não acontece da mesma forma do que antes, porque esses territórios estão ligados uns com os outros, do ponto de vista nacional, e graças às novas tecnologias da informação, que têm aspectos também positivos. O último ponto da mutação estrutural é o fato de que estamos diante, com o desenvolvimento hiperindustrial, a maneira como a transformação de massa acontece, estamos diante, por razões de produção e de consumo, estamos diante de rupturas das regulações ecológicas do meio ambiente. As mudanças climáticas é a expressão disso, a mais surpreendente, a mais grave que nós já vimos. Mas essa transformação das regulações ecológicas que levam a mudanças climáticas se vê também na questão da fertilidade dos solos, a qualidade da água, qualidade da reprodução, da biodiversidade. Tudo isso podemos constatá-lo, esse desenvolvimento hiperindustrial, hipercapitalista, leva a uma ruptura da regulação do meio ambiente, que questiona a capacidade da humanidade nessa área e que cria choques grandes. Então, o conjunto dessas 5 mutações estruturais provocou mudanças consideráveis da atividade de trabalho, como sendo criadora de valor. Como a atividade
de trabalho, as condições de trabalho, as formas de trabalho, os recursos e a maneira de cooperar, tudo isso se transformou muito e nós vimos hoje, estamos numa crise no trabalho, em todas as áreas, que seja em termos de sentido do trabalho ou do reconhecimento do trabalho. O sentido do trabalho, isso quer dizer que as pessoas não sabem muito bem por que elas estão trabalhando. O trabalho serve para quê? Será que o trabalho não vai desregular o planeta? Será que eu não estou contribuindo para a desigualdade social e territorial? As pessoas estão se perguntando muitas coisas sobre o sentido do trabalho. Eu li um artigo hoje que falou que 500.000 trabalhadores nos Estados Unidos se demitiram porque eles acharam que o trabalho deles não tinha sentido. Os 500.000 é um número muito grande. É a mesma coisa que está acontecendo na França. Muitos jovens, eu recebi depoimento de jovens que saíram da universidade falando que eles não querem entrar em grandes empresas para não contribuir ao desregulamento do planeta. Há uma perda de sentido do trabalho, também de reconhecimento, o desenvolvimento do individualismo, o modo de avaliação individual das performances, o modo de renda que está feito do ponto de vista individual, tudo isso leva a um enfraquecimento do reconhecimento do trabalho. Mas sem reconhecimento do trabalho, não há capacidade humana para se comprometer no trabalho e para enfrentar a diversidade do trabalho. É o reconhecimento do trabalho que faz que cada um, como você e eu, podemos nos comprometer. Pode ser um trabalho político, sindical, humanitário, qualquer que seja a atividade, o ser humano precisa de reconhecimento. E esse reconhecimento não acontece mais por causa do sistema de organização de trabalho, por causa do sistema de remuneração e também a cada vez mais uma ausência de reconhecimento, falta de reconhecimento entre colegas com superior hierárquico. Essa crise do trabalho, ela torna-se um elemento transversal a essas 5 mutações, uma situação estrutural recente, transversal a essas 5 mutações estruturais. E quando você pega essas 5 mutações estruturais, mais a crise do trabalho, é o plano de fundo, qualquer que seja o país, é o plano de fundo de uma dinâmica econômica. A grande pergunta, então, é como abordar a questão do valor. Como atualmente ter uma nova relação com o valor. Se vê muito bem que a posição marxista é ainda pertinente, ao meu ver, que o valor é criado pelo trabalho, mas se vê também que a posição marxista não basta. A questão do trabalho pode também destruir o valor. Então, as condições na qual o trabalho destrói o valor não é bem visível e
Segundo ponto, a produção do valor provém também de regulação ecológica. Então, o valor não é somente criado pelo trabalho, e então tudo não é somente produzido pela atividade humana, uma parte provém dos recursos naturais e das regulações também econômicas que já foram tratados pelo Marx, que Marx falou que o valor do trabalho não é somente da atividade humana e provém também da natureza, por exemplo, mas as condições nas quais a atividade humana destrói as regulações, isso ele não trabalhou. O segundo ponto de criação de valor é em qual medida o valor é uma coprodução. Essa coprodução vai depender da qualidade da relação de serviço. Com a coprodução e a relação de serviços, tem perguntas sociais novas, novas relações sociais com incidência, porque a produção de serviço não é somente limitado à empresa, ela vai se estender além dos trabalhadores da empresa e dos beneficiários dentro do território. E o último ponto, o valor não é somente material, mas o valor material e imaterial, com problemas de avaliação e de articulação entre o material e o imaterial. Então, as mutações estruturais levam, então, em revisitar a questão do valor, o que é o valor, de onde provém o valor, e como vamos obter o valor, e quais são os recursos de produção do valor, e o que entra na noção de valor. Segundo ponto muito importante é o debate sobre as relações interempresas. Vamos sair da questão da globalização, com os efeitos de mercado, as empresas se organizavam ao redor do mesmo mercado, com uma concorrência para regular, e depois as relações entre as empresas dominadas pelos grandes grupos, os trusts, numa lógica de integração das atividades, com construção de grandes grupos, com até com governos oligopolíticos, e agora a questão da cadeia de valores com a globalização, onde a empresa que vende domina todas as outras empresas fornecedoras. Então, essa globalização que está em dificuldade agora coloca novas questões: quais são as relações entre as empresas? Se buscarmos e vemos que a concorrência é um problema, alguns pensam que temos que voltar no século XIX, isso não é possível, claro. Então, como vamos fazer, o que vamos elaborar para o futuro? Qual é, então, o perímetro da produção, as relações entre as empresas? Como vamos imbricar a questão das relações de valores e de produção? Isso vai nos levar a terceiro ponto teórico, como finalmente a acumulação se faz em função de que repartição, e vamos voltar às grandes perguntas do Marx, que ficaram não tratadas, as relações entre a produção do trabalho, a renda e a exploração, a repartição e a acumulação. Como, finalmente, pensar de maneira renovada a questão deixada pelo Karl Marx.
Eu vou parar daqui a pouco. Isso era a primeira parte, não vou voltar sobre isso, que eu já enviei os documentos traduzidos, são as sessões que nós fizemos, na primeira parte, as contribuições às críticas das teorias marxistas. Segunda parte, sobre o desenvolvimento entre 1898 e 1970, regime de acumulação, contribuições e limites da teoria da regulação. E acabamos o primeiro semestre com os limites da teoria da regulação. Isso é a conclusão das duas primeiras partes. É agora que vamos entrar no programa do segundo semestre. Hoje, primeira aula, esse programa ele vai ser dividido em duas partes. Na terceira parte, vamos trabalhar a questão da acumulação na globalização e identificar as principais contradições desse regime mundializado e ver como o regime globalizado está em dificuldade para enfrentar algumas contradições. E a quarta parte, nós vamos trabalhar sobre os fundamentos da economia da cooperação e os desmoronamentos parciais e os fundamentos de uma nova economia política centrada na transição e na cooperação. E nas conclusões gerais, vamos trabalhar os novos dispositivos de pensamento e de ação a implementar. Isso é o programa para esse semestre. A terceira parte, e vou apresentar a terceira parte detalhada. Primeiro, as principais dimensões do regime de acumulação globalizado e financeirizado e as contradições desse tipo de regime. Segundo, vamos ver segundo ponto, vamos ver o declínio das abordagens marxistas e os limites da teoria da regulação nas políticas econômicas e sobre a dificuldade da profissão dos economistas e a ausência de dispositivos de confrontação com o real. E na quarta parte, vamos voltar sobre os impasses do regime de desenvolvimento globalizado e financeirizado, os desmoronamentos parciais, que para mim são muito importantes, porque esses desmoronamentos parciais abrem novas possibilidades de ação, como nova doutrina societal, econômica e política. Depois, a economia da funcionalidade e da cooperação não é uma teoria, uma doutrina. A economia vai pegar emprestada algumas teorias ecológicas, sociais, societais, econômica e política. Uma doutrina é um sistema de pensamento e de ação que vai ter subfundamentos teóricos diferentes em diversas disciplinas. Então, a economia da funcionalidade da cooperação não é uma teoria econômica, é algo que vai imbricar várias abordagens teóricas. E voltaremos também sobre o conceito de transição e vamos trabalhar a abordagem marxista também, e algumas alavancas e dificuldades, e vamos
tratar também a dimensão ecológica da transição, para saber se pode haver uma transição ecológica sem mudança de sistema econômico, ou se a transição ecológica supõe uma transição de modelo econômico e de nova política. O quarto ponto vai ser sobre as rupturas epistemológicas de ordem teórico, dado pela doutrina do EFC. Isso vai ser definido quando se desenvolve uma EFC. O quinto ponto será a relação com o real, centralizado sobre o trabalho. Por que a centralidade do trabalhar e qual é essa centralidade? Tudo não tem a ver somente com o trabalho. E por que a questão do trabalho é um elemento central para o real? E ponto 6, as articulações, cooperação, transição e democracia societal com novos desafios. Isso será a quarta parte. Bom, eu acabei a minha apresentação de hoje como introdução de nosso semestre. Eu acho que a gente poderia abrir para as perguntas. Eu apresentei a vocês toda a nossa programação de trabalho até dezembro. Gente, tem perguntas? Eu vi que tinha uma no chat. Liliane. Eu posso ler a pergunta da Liliane para o Christian? Olá. Posso ler a pergunta da Liliane para o Christian? Ok, vou ler para ele. Tem outras perguntas, gente? Tem sim. Você vai digitar ou você vai falar? A gente vai falar. Vai falar, ok. Quem que vai falar? É o Márcio. Márcio. Márcio, legal. Vou falar que... fala devagar, tá? Já estava indo para a sala do francês para traduzir para... Bom dia, Corine. Bom dia a todos. Prazer estar aí de volta. Eu tenho 3 pontos para ponderar com o professor Duterte. Primeiro, ele falou que a postura dele é de colocar o trabalho como produção de valor, mas que outros economistas não olham dessa maneira. Eu queria entender o que esses outros economistas falam a respeito da produção de valor. Aí mais 2 outros pontos. Primeiro, que eu estava lendo que vários rios da Europa estão secando, estão reduzindo o seu volume d'água. Até que ponto a doutrina da FC pode ser alavancada nesse processo do debate de crise climática, particularmente na Europa? E a gente leu um texto agora essa semana das barreiras e alavancas empresariais para a adoção da economia da funcionalidade. Como é que ele vê essas barreiras
para a adoção da economia da funcionalidade da cooperação pelas empresas. Obrigado. Bom ver vocês todos de novo. Uhum. Obrigado. E aí, quem mais? Em português. Celso, você também pode falar, Celso. Tá. Duterte, prazer estar de novo com o senhor. Bom dia a todos e todas que eu não falei antes. Estava me perguntando onde estava o Márcio, agora eu sei onde ele está. Né? Bom, a minha questão é sobre... Eu vou voltar um pouquinho sobre essa questão que o professor coloca, que a globalização ela tem um novo marco a partir da pandemia. Né? Tanto a globalização quanto a financiarização. E ele esboça que isso gerou novos possíveis hábitos e novas características no mundo do trabalho empresarial e que isso impacta na questão da globalização. Queria só um pouquinho mais de fala sobre isso. Tem Eu uma... vou traduzir a questão da Márcia do chat, é isso? Ok, estou indo. Mais perguntas? Acho que já está bom, né? Porque até responder, não? Ou mais? Ok? Vamos parar por aí? Tá. Vou falar para ele. Eu vou na ordem. Eu inversei, talvez, eu vou inverter a do Márcia e do Celso. Eu vou começar com a questão do trabalho. De fato, o que coloca em evidência, notadamente os psicólogos do trabalho, mas também o que a gente chama psicodinâmica do trabalho, que é muito forte no Brasil, é uma corrente de pensamento no mundo pelo pensador Christophe Dejour, o mais importante, que eu conheço muito bem, que desenvolveu a psicodinâmica do trabalho nos anos 80 e que fez dessa corrente, tem muitos livros traduzidos em português, aliás, que se tornou uma disciplina e uma teoria reconhecida no Brasil. O que esses psicólogos estão desenvolvendo? Eles desenvolvem a ideia de que, finalmente, uma das motivações da atividade humana é a questão do reconhecimento. O que nos leva, nos compromete numa dinâmica de relacionamento com os outros, de criação, é o fato de ser reconhecido pelos outros. A gente lê, a gente vê isso também no âmbito do amor com seu parceiro sexual, com seu filho, com outros membros de família e amigos.
o que é o motor do comprometimento pessoal tem a ver com essa dimensão do reconhecimento. No amor, isso é muito singular, é muito pessoal. Cada pessoa tem uma relação específica. Podemos conversar isso em outro momento, mas isso não é uma coisa que a gente vai falar com todo mundo. Eu hoje não conseguiria falar com vocês como que eu estou vivendo meus amores diversos. Isso não seria muito delicado com vocês. Então, é uma questão mais discreta, que é mais individual de cada um. Tem uma segunda dimensão, que é mais socializável, é a questão do trabalho. Isso quer dizer, a gente se compromete porque a gente precisa do reconhecimento dos outros. A gente não se compromete porque a gente quer dinheiro. Claro que tem um comprometimento ligado à questão do dinheiro para viver, porque é necessário para viver, mas o salário não é a principal motivação. O reconhecimento dos outros é a motivação principal, porque senão a gente não ia entender porque pessoas que têm atividades mais simples, mas muito úteis, como os professores, por exemplo, porque pessoas com salário muito modesto, mas da qual função é muito importante, como enfermeiros, como o trabalho de agricultura, é aqui que precisamos entender essa questão não somente pela renda, a gente somente pode entender pela questão do reconhecimento. Se as pessoas se comprometem e continuam se comprometendo, escolhendo profissões menos rentáveis, mas eles querem ficar e ter uma profissão interessante, eles acham um certo reconhecimento. Então, o reconhecimento é como? Esse reconhecimento tem 3 dimensões. Primeiro, há reconhecimento sobre a utilidade do que você faz para os outros. Você está no serviço dos outros, da sociedade. Quando você está no serviço, como os professores, eles têm o reconhecimento dos alunos, dos pais dos alunos, muito importante. O enfermeiro tem o reconhecimento dos pacientes, muito forte. Então, isso permite entender pelo reconhecimento dos beneficiários. É um reconhecimento transversal. Esse apoio na cooperação com os outros, isso é absolutamente importante. Quando esse reconhecimento diminui, então a pessoa fica em grandes dificuldades. Por que os agricultores estão em grandes dificuldades? Porque tem uma discussão para saber se a produção dos agricultores é útil ou não. Nos anos 50 não tinha reconhecimento. Quando eu era novo, não tinha discussão. Os agricultores eram muito importantes. Eles produziam a nossa alimentação, eles eram absolutamente indispensáveis. Hoje, alguns agricultores, com os métodos industriais, com os pesticídios, têm efeitos negativos sobre a saúde da alimentação. Então, tem uma queda do reconhecimento da utilidade dos agricultores, e se vê, como na França, agricultores se suicidando, porque eles não têm mais o reconhecimento do que eles estão fazendo. Isso é a primeira dimensão do reconhecimento. Segundo o reconhecimento, reconhecimento dos colegas de trabalho, que seu trabalho está bem feito, que você é leal, que você coopera, que você gosta dos colegas. Esse reconhecimento
é fraternal, é uma fraternidade e é muito importante. Eu tenho muita sorte no meu laboratório, porque eu tenho reconhecimento fraternal dos outros. Claro que cada um é diferente, cada um tem competências diferentes, mas o que é importante é a maneira como a gente coopera e reconhece a contribuição de cada um. Eu não tenho outra palavra, nesse caso é a fraternidade. E o terceiro reconhecimento é a questão da utilidade. O que você faz é útil. Às vezes, o salário é um elemento de reconhecimento. Se ele for muito fraco, as pessoas não vão fazer o trabalho de maneira correta, porque eles têm tantos problemas que eles não trabalham bem. Então, há uma contradição no reconhecimento, a questão do trabalho bem feito. Esse trabalho bem feito precisa de um certo tempo e de uma certa renda para viver bem. Então, tem um reconhecimento social que passa pela remuneração, mas não a remuneração como motivo em si, mas se a gente consegue viver bem com o salário que a gente recebe. Esse reconhecimento também é ligado ao sentido do trabalho, mas se não tiver reconhecimento, não vai ter trabalho bem feito, porque o reconhecimento supõe dispositivos de reconhecimento. Os dispositivos de reconhecimento são a organização, quer dizer, poder ter o tempo para pensar sobre como se trabalha, sobre como são as relações entre as pessoas, e que a organização de trabalho prevê um tempo de retorno de experiência e de trocas. Essa organização nem sempre existe, e quando ela faz falta, há uma falta de reconhecimento. Podemos ter atividades que têm sentidos, como uma enfermeira, mas quando o sistema de reconhecimento, o trabalho das enfermeiras não é engajado, então elas têm dificuldade de se sentir reconhecidas. E quando uma pessoa está em dificuldade assim, há 3 situações. A primeira é que ela vai se fechar, não vai se comprometer mais. Eu não estou sendo reconhecido, não vou fazer nada. Resistência passiva. Então, as pessoas vão ficar amargas, rabugentas, não têm iniciativas, pessoas quebradas pela vida de trabalho, falta de reconhecimento, mas não querem mais se comprometer e fazer esforços porque sofreram pela falta de reconhecimento. A segunda maneira de fazer é quando as pessoas não são reconhecidas, mas elas vão continuando a ser generosas, a engajarem-se, mas nesse momento essas pessoas pegam um risco do ponto de vista da saúde. Elas estão em risco fisiológico com músculos, com ler, costas, mãos, articulações diversas, são problemas que são a somatização de dificuldades psíquicas. E depois você tem pessoas com ausência de reconhecimento, são doentes do ponto de vista mental, são pessoas que acham que tudo é difícil, não querem trabalhar, são sinais de pequena depressão, e pode ser mais grave também.
podem levar a doenças mais graves, como burnout ou até suicídios. E, nesse caso, é grave do ponto de vista mental. Então, a ausência de reconhecimento pode levar à doença, mas se você está bom de saúde, é o sinal que o seu trabalho tem sentido, está sendo reconhecido. É um sinal de saúde organizacional do seu dispositivo. E a terceira maneira de fazer também é a agressividade. Pessoas que não são reconhecidas vão agredir os outros. Eu estou diante de dificuldade, mas as dificuldades são sempre os outros. Nos universitários, é bem conhecido, são sempre os estudantes. Os estudantes a cada vez são menos bons, ou então isso é uma lógica corporatista que vai rejeitar sobre uma outra profissão a dificuldade da sua profissão. Procura um bode expiatório. Todas as forças extremistas tentam usar a falta de reconhecimento numa agressividade em relação a outros grupos sociais. Os imigrantes, os judeus, os estrangeiros, ou algumas corporações dentro do sistema. A gente está devolvendo a responsabilidade. Nesse caso, as pessoas podem ser agressivas. É o problema do reconhecimento. É uma necessidade que passa por dispositivos de reconhecimento, notadamente pelas voltas, pelos retornos de experiência, e se esses dispositivos não existem, então vão acontecer disfuncionamentos, ou fechamento das pessoas, ou a pessoa vai adoecer, ou a pessoa vai se tornar agressiva. E achar um ouvido nos grupos extremos. É minha resposta para a Liliane. Vamos ver com o EFC como fazer, mas nesse caso, estamos tentando generalizar a organização nesse sentido. Márcio, as outras correntes sobre o valor do trabalho. Atenção, a questão não é somente o valor do trabalho, é a questão de onde provém o valor criado. Alguns falam que o valor é criado pela finança. Graças à finança, aos investimentos, que o valor é criado. E outras correntes acham que o valor criado é criado de uma maneira externa ao trabalho. Essas correntes de pensamento têm tendência em negar o fato de que o valor e os investimentos, aliás, provêm do trabalho, são oriundos do trabalho. É a posição de Adam Smith, mas de Marx também. O trabalho cria valor. Não há outra coisa que cria valor. Você pode colocar moeda em algum lugar, não vai dar nada. Você coloca um equipamento em algum lugar, se não há trabalho, não há nada que vai ser criado. Então, Marx faz uma diferenciação entre o trabalho morto, o equipamento que é o resultado de um trabalho anterior, e o trabalho vivo, o fato que existe uma atividade de trabalho para colocar em movimento os equipamentos fabricados e as matérias-primas. Então, para Marx, o valor é criado pelo trabalho, não é o valor do trabalho, é o fato que o trabalho cria o valor.
o valor do trabalho cria valor. Eu acho a mesma coisa, que o trabalho cria o valor. Isso é fundamental para mim. Depois, eu vou trazer elementos contraditórios. O trabalho pode destruir valor também, o valor. A guerra é um trabalho dos oficiais, dos soldados. A gente não faz guerra assim, mas esse trabalho visa a destruir. Então, é um exemplo explícito. O trabalho não cria somente valor, ele destrói valor, e às vezes o trabalho destrói valor sem querer. Voltando ao trabalho de saúde, se você tiver uma organização do trabalho que não reconhece o trabalho, então esse trabalho vai destruir a saúde dos trabalhadores. Ou criar agressividade que vai chegar a destruir também. Então, cuidado, o trabalho não cria somente valor, em algumas condições ele pode destruir o valor. Isso é uma nuance que eu vou dar à teoria de marxista, a teoria de Marx. Quando o trabalho é mal feito, isso acontece. Por exemplo, o médico que esquece o bisturi no corpo do doente, então o doente pode até chegar a morrer. Ou no hospital, você tem infecções nosocomianas, infecções hospitalares. Não é voluntário, mas um trabalho mal feito pode destruir o valor. Se vê também, por exemplo, nas explosões, usando o exemplo de Chernobyl. Chernobyl aconteceu por erros de regulação que destruíram os reatores e que deu o que a gente conhece como desastres humanos e ecológicos. O trabalho é bom com uma organização. Eu aconselho a vocês ver o filme que chama Chernobyl, onde se vê toda a organização de trabalho feita de maneira que não é colocada em discussão o que o chefe fala uma coisa errada e tudo deu problema. Vocês têm também explosões no Brasil, porque as pessoas não identificaram de maneira prudente alguns processos. Então, o trabalho também pode destruir o valor. Terceiro ponto é que nós estamos numa situação onde não é o trabalho que destrui o valor, mas é o sistema social, o modo de organização da sociedade que destrói o valor ecológico, notadamente. Hoje, se vê muito bem que a estiagem, as tempestades destroem valor, mas uma parte dessas tempestades, uma parte das mudanças climáticas provém de fenômenos de sociedade. Então, de maneira indireta, uma compreensão errada do trabalho pode destruir o valor. É minha nuance a teoria de Marx, mas Marx tinha indicado que todos os valores de usos não eram trazidos pelo trabalho. Pode ser água, por exemplo. Quando eu era criança, eu bebia água dos riachos na montanha, por exemplo. Ela era muito boa, e boa para a saúde. Não tinha... eu morava num chalé na montanha e a gente tinha organizado uma estrutura para levar a água do riacho para casa, e isso ia numa fonte, e a gente tinha água o tempo todo.
Então, a gente fez um trabalho básico de tubulação, e Marx já tinha explicado isso sobre a água, o ar, nos que se chamavam os comuns. Na Europa, eu acho que no Brasil tem a mesma coisa, era campos, pastos, onde os animais podiam ficar juntos, tranquilos, assim. A gente tinha pés de framboesas e a gente podia colher e comer. Ou a gente comia isso na hora, ou a gente ia colher para fazer geleias, tortas. Isso era trazido pela natureza, e Marx já tinha falado sobre isso. Ele indicou que são elementos primitivos, básicos, mas quando se entra em coisas mais sofisticadas, o valor é produzido pelo trabalho, de onde a centralidade do trabalho que eu estou continuando a defender. Eu acho que só isso é verdade. Nada existe sem o trabalho. Mas o trabalho não é sempre remunerado, talvez tenha autoprodução também do trabalho, o trabalho voluntário, que tem um objetivo de fornecer um serviço. A remuneração não é sempre ligada à questão do trabalho. Existem trabalhos voluntários. A maior parte do tempo ele é remunerado. Isso era a questão sobre o valor do trabalho. A corrente de pensamento neoclássica, por exemplo, não pensa assim. Pensa que pode substituir o trabalho por máquinas. Marx não pensava assim, não pode substituir o homem por máquinas, pode inventar novas máquinas, fruto de trabalhos, cristalizando o trabalho morto, mas vamos continuar a trabalhar de uma maneira diferente, mas vamos continuar a trabalhar. A máquina não vai trabalhar sozinha. Há sempre o trabalho humano para criar valor. Márcio, será que vai ter uma redução do consumo de água? A questão do redução do consumo de água, a questão está voltando e vai ser o tema da próxima, do próximo encontro da UFC, em outubro. Claro que é bom reduzir o consumo de água. Será que a redução do consumo de água vai acontecer no mesmo quadro econômico? É isso que é o problema. Será que podemos reduzir o consumo de água no sentido individual da palavra? Claro, vamos poder reduzir o tempo do banho, não precisa deixar a torneira aberta sem necessidade. Claro que tem a ver com o comportamento individual de cada um, mas, na realidade, os desafios de consumo são ligados ao modo de vida. Então, a questão é como reduzir o consumo de água, o consumo de alguns recursos naturais. É ali que a EFC pode ter uma contribuição, porque justamente a ideia é reduzir o uso dos recursos naturais para aumentar os efeitos úteis, reduzir as quantidades, aumentar os efeitos de serviço no uso dos recursos naturais. É aqui que passa pela invenção de um novo modelo econômico. É verdade que na França tentamos reduzir pela regulamentação, mas eu acho que a redução do uso pela regulamentação vai ser confrontada a revoltas, já aconteceu no mundo com a redução pela regulamentação, porque são sempre os mesmos que estão
sofrendo dessas reduções são os que consumam menos, a gente, e a populações mais modestas, até os mais pobres. Então, há um problema com a questão da mudança do modelo econômico, mas é certo que alguns ecologistas, e na França, de homens políticos, que tentam usar os desafios ecológicos sem querer mudar o modelo econômico. Eles acham que com o mesmo modelo econômico, com regulamentação, de mudar as questões ecológicas. Eles estão totalmente errados. Márcio perguntou também sobre a questão das barreiras para as empresas para adotar a EFC. Vamos voltar na quarta parte do seminário. Uma empresa não pode adotar sozinha a EFC, porque a EFC é a economia da cooperação. Você não pode decidir sozinho cooperar, os outros precisam também cooperar. Se você quer fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Então, a empresa não é uma decisão somente da empresa para a EFC. Por exemplo, questão alimentar. Para ter EFC, você precisa ter consumidores concordando para cooperar com os jardins comunitários, cidadãos engajados para cooperar com os produtores. Se você não achar cidadãos, os agricultores não vão conseguir trabalhar. A EFC trabalha com a oferta e a demanda ao mesmo tempo. Então, você precisa ter consumidores e fornecedores, notadamente com o valor, a despesa aceitável. Essa é a primeira condição. Segunda condição é que, geralmente, não acham solução sozinhos. A cooperação compromete várias empresas, porque as empresas hoje são especializadas e a EFC, como é multifuncional, vai mais desespecializar. Então, precisa da cooperação com outras empresas. Por exemplo, quando você é pesquisador, você tem que cooperar com outros pesquisadores de outras áreas, mas você precisa engajar essa cooperação. Então, a cooperação interempresa é a segunda condição. Duas condições fundamentais. A primeira é o fato que você precisa fazer mudar o modo de consumo dos cidadãos e as relações com os fornecedores, é verdade para a alimentação, energia e outras áreas, e tem que cooperar, e, por outro lado, você precisa criar ecossistema de cooperação entre empresas de especialidades diferentes. Isso são as primeiras barreiras na entrada. Existem outras, mas eu não vou falar sobre tudo hoje, vou citar uma outra, que é a questão financeira. Você precisa poder fazer investimentos imateriais, você tem que financiá-los, mas os investimentos imateriais, para financiá-los, ou você tem que ter recursos próprios, ou ter tempo, por exemplo, porque os investimentos imateriais não se trata somente de recursos financeiros, são também compromissos em tempo. E nesse engajamento em tempo, precisa que os trabalhadores sejam motor, a inovação servicial. Se os trabalhadores da empresa não são o motor, você nunca vai chegar. Então, precisa ter uma organização que leve os trabalhadores no sentido da atividade desejada. São algumas indicações, mas na quarta parte, Márcio, eu vou voltar sobre isso em detalhes de doutrina da UFC e da questão mais importante a ter em mente. Mas sua pergunta foi muito boa. Márcia me falou
sobre as desigualdades territoriais. Quando você está com a noção de bens, somente bens, as desigualdades territoriais não são muito fortes, porque você pode comprar, por exemplo, o mesmo carro do que eu, você pode comprar o mesmo carro, porque o carro não é ligado ao território, é produzido no território, mas não é consumido num território somente. Você tem um telefone celular, talvez você tenha o mesmo que eu. As desigualdades sobre as questões de bens têm mais a ver sobre a questão de renda, porque os consumidores, será que o consumidor tem dinheiro para comprar um carro, não sei, ou um carro Renault modelo X, ou qualquer outro carro? Você tem o dinheiro para comprar esse modelo de carro. Isso se chama solvabilidade dos consumidores. E as desigualdades são mais de renda. Sem renda, você não vai poder comprar bens. Depois, claro, as desigualdades de renda têm a ver mais ou menos com o território, mas isso está em debate, porque tem desigualdades de países também. Alguns territórios tem desigualdade entre os territórios na França também. Eu acho que não é o caso na França, mas eu não tenho certeza. Mas tem a pobreza, tem rendas modestas em todos os territórios do mundo, mas tem desigualdade de acesso aos serviços, e para acessar o serviço, você precisa de tempo, você precisa de recursos para se deslocar, você precisa de competência cognitiva e dispositivos sociotécnicos também. Nesse caso, você tem dispositivos desiguais do ponto de vista do território. Você viu com a internet antes? Eu quase não dei a aula. Eu realmente estava muito preocupada. Fazia 30 minutos que eu estava tentando entrar na internet. Por exemplo, em Paris, eu não teria problemas. Eu tenho certeza da qualidade. Aqui, eu estou na minha casa de campo, na Normandia, num lugar que é secundário para as grandes empresas de provedores de internet. Então, temos redes de internet de qualidade variável. Isso é uma desigualdade territorial, não é de renda, porque eu tenho dinheiro para ter uma conexão à internet. Eu também, do ponto de vista cognitivo, eu sei entrar na internet. Bom, de algumas vezes eu estou me perguntando, mas mais ou menos eu dou conta. Eu tenho todas as outras condições, mas o território não está equipado, não tem equipamentos iguais a Paris. Uma pequena história incrível. Normalmente, na França, deveria ter essa igualdade territorial. Então, no papel, há sistema com fibra. E tem um irmão que mora a 10 quilômetros aqui, e na rua dele, a fibra passa. Ela existe, mas a fibra, ele não pode se conectar à fibra, porque não tem usuários suficientes. Então, no papel, a fibra que passa na rua, mas na realidade ninguém tem acesso à fibra. Então, a desigualdade territorial do acesso à internet. Eu usei internet como exemplo, mas as desigualdades mais graves também, por exemplo, se a gente não tinha, se eu não tivesse dado aula, não é tão grave, mas acesso à saúde, por exemplo.
se você não tiver uma maternidade perto da sua casa, é bem mais grave. Isso é uma outra questão. Se hoje as desigualdades sociais ainda existem e são importantes, e precisamos ter consciência disso, Celso, Cláudio, a gente precisa conversar sobre isso. Eu posso enviar um artigo para vocês sobre por que teve um fracasso há 4 anos. É que você pode aumentar a renda dos consumidores, mas se em paralelo do aumento por causa dos territórios, as despesas aumentam, o que as pessoas vivem não é um aumento do poder aquisitivo, é uma diminuição do poder aquisitivo por motivos territoriais. Se seu salário aumentar e se você, por outro lado, tem mais quilômetros para fazer com carro, você vai gastar mais com gasolina e a despesa vai ser mais importante do que o aumento, então, entre os dois, você tem um problema de diminuição do poder aquisitivo, não é ligado à renda, é ligado às despesas, é ligado aos sistemas de despesas. Isso é muito importante, não esquecer. Sobretudo do ponto de vista político e econômico. As desigualdades territoriais são ligadas à questão dos serviços, da acessibilidade. As condições de acessibilidade estão diminuindo e se as despesas aumentam, você vai criar problemas sociais de ordem territorial. Então, vou voltar à questão da globalização e a última pergunta, que era a do Celso. A questão da globalização, ela vai criar três fenômenos com efeitos negativos. Primeiro, a globalização é a cadeia de valores, a implementação da cadeia de valores entre as empresas que vendem e que produzem o produto. E essa cadeia de valor está se internacionalizando e ela vai causar a dependência das empresas, por exemplo, brasileiras, em relação a grandes grupos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da China agora, na cadeia de valores. Isso é o primeiro grande problema. Eu tinha essa era a minha reserva sobre a questão da Liliane, temos que ter cuidado em não reproduzir a cadeia de valor globalizada, porque abrange a questão dos recursos financeiros e passamos dos países emergentes, como no Brasil, o valor passa para os grandes grupos internacionais. Segundo ponto é a organização interempresa. O segundo ponto, agora, é a criação de interdependências e cria cadeias de deslocamento de valor e de transporte de bem muito importantes. Então, a mundialização também é o desenvolvimento das trocas internacionais e do transporte internacional, marítimo, aéreo ou terrestre. Mas esse transporte coloca dois problemas. O primeiro, o problema ecológico, porque a questão ligada ao transporte terrestre, marítimo e também aéreo, agora há um problema ecológico e há uma interdependência. Se você perder um elemento da cadeia, os países vão ter problemas, não tem autonomia. A gente viu isso com a pandemia. Com a pandemia, teve dois fenômenos que aconteceram. Primeiro, a pandemia se desenvolveu porque é o sistema de transporte que favoreceu o nascimento da pandemia.
a divulgação, né, a transmissão do vírus. E o segundo ponto é que também parou a cadeia de valores quando o chinês, e até hoje funciona, quando o chinês para, agora é a questão da estiagem. Acabei de ler no Mundo que, devido à estiagem, os chineses pedem para as empresas pararem de produzir. Mas, por exemplo, são componentes úteis para nós. Então, devido à estiagem na China, você vai parar as redes de montagens de bens. E se vê do ponto de vista alimentar também. Teve a guerra na Ucrânia e montes de países são dependentes da produção da Ucrânia. Então, a cadeia de valores torna os países extremamente vulneráveis e por motivos de epidemia, de clima, você vai fragilizar a questão econômica de alguns países. Então, a globalização e a cadeia de valores fragiliza do ponto de vista financeiro e traz o valor para os grandes grupos e enfraquecem as finanças dos países emergentes. 2, a globalização, a cadeia de valor fragiliza as cadeias de fornecedores, a estiagem, ou um problema de guerra, ou um problema de epidemia, para fazer parar as linhas de montagens. E a terceira condição é que você vai estar num sistema de dependência político, por exemplo, e se vê com os desafios de guerra, a sua independência política enfraquecida, a sua independência, porque se você começar a ter uma independência política muito forte, se você começa a brigar com alguns países, você tem o risco de fazer parar a cadeia de valores. E você vai estar numa perda de liberdade política. E com essas 3 condições, você tem o questionamento da questão da globalização e da rede e da cadeia de valor. E um dos principais desafios da EFC é criar condições de trabalho que não dependem de voltar nas capacidades do território, mesmo se for mais caro no início, de que cortar o fornecimento. Uma história, eu tenho uma Volkswagen de carro, e eu, preparando o carro, eu tinha um problema eletrônico com airbag, e eu dei o carro na oficina e na volta eles me falaram, não conseguimos fazer o conserto, nós não temos a peça. E desde o mês de setembro do ano passado. Mas então, quando é que a peça vai chegar? Aí eles falaram, não sabemos. Mas, bom, aí tentam comprar uma peça usada, então eles acharam uma peça usada, era só uma peça, sem saber quando é que ia chegar, e tem muitas pessoas que estavam na mesma situação. Se tem uma ideia da dependência do que nós temos, eu não conseguia mais usar meu carro. Bom, vocês vão me falar, são somente as férias da gente, mas quando é uma peça para os elementos estratégicos de uma empresa, é cada vez mais complicada. Então, precisamos sair dessa dependência e inventar um novo modelo econômico. Eu acho que eu respondi a todas as perguntas. Eu demorei, talvez, mas eu respondi a todas.
Olá, vamos, Amanda, vamos parar? Acabou? As perguntas que estão no chat ficam para a próxima? Isso, pode ser. Ok, combinado. Eu Vamos? posso liberar o professor? Pode sim. Segunda-feira, então, 9h30? Isso Ok, combinado. Ele falou tchau para vocês todos, que ele adora debater com vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem. Amanda, o texto que vocês pediram para a gente ler na aula passada, ele não fala da cooperação, né? Ele só fala da economia da funcionalidade. Então, deu uma ideia de que é um processo e que a cooperação veio depois, não é isso? Então, o termo FC ele surgiu mais recentemente, né? Tem até o caso lá tem um artigo que a gente botou no período passado que fala do Gaz e France e que conta um pouco dessa história, né? Na realidade, eles começaram com a economia da funcionalidade, tá? E perceberam que o que está em jogo é a cooperação. Quando você não consegue uma cooperação, né, horizontal, vertical, transversal, é muito difícil você garantir a funcionalidade, né? Você trabalhar de fato de uma forma durável, né, sustentável, entendeu? Então, o que está em jogo é muito mais desenvolver a cooperação, né, e quando a gente fala de território, desenvolver ecossistemas cooperativos territoriais para que você consiga ampliar essa relação, né, essa dinâmica relacional cooperativa, que vai ser o motor de um novo modelo econômico, entendeu? E aí a gente tem muita publicação falando de economia da funcionalidade, mas aí é interessante, assim, para leitura, né, para a gente saber como é que funciona a economia da funcionalidade, como é que são, né, mais na perspectiva de lógica servicial, entendeu? Uhum. Entendi. Tá, obrigada. Nada. Aí não, foi a Raquel, né, que colocou uma pergunta no... Raquel, traz essa pergunta na aula que vem, que é muito pertinente. Tá bem, vou deixar. Tá? Semana que vem eu trago. Tá joia. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a aula que vem.